Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver nos vendo. Já vai deixando aí no chat, né, o número do seu like, você que está chegando. Coloque o nome da sua cidade, estado ou país que você nos acompanha, para a gente saber onde a nossa voz alcança. Eu quero dar já as boas-vindas aqui a todo mundo que está no chat. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Queria já agradecer de começo aqui a família Soldadores, que se tornou membro aqui do canal. Seja bem-vindo à nossa família direita no Brasil aqui. Deus abençoe grandemente sua vida. E também agradecer a todos que já estavam esperando a live se iniciar. Essa live aqui se chama Meio-Dia, tá? A live é meio-dia, sempre ao meio-dia este programa aqui comigo e com meu amigo Fábio Tom. Seja bem-vindo, meu querido Fábio. Fala, queridos. É muito bom estar aqui, né? Como sempre, o negócio está pegando, o bicho está pegando demais. Você vê que nos Estados Unidos as coisas mudam do minuto. Um minuto para outro minuto já muda tudo. Então a política é um jogo, né, de todo dia. Cada dia. É aquela coisa, Mário, se as pessoas não estiverem prestando atenção na política todos os dias, não adianta, cara. Não adianta. A previsão, ela tem que ser feita hoje, e amanhã ela pode mudar, e depois amanhã ela muda de novo, porque, cara, é um tabuleiro de xadrez, cara, que as pessoas, elas precisam entender que, cara, a política é um jogo de estratégia de todos os lados, e é muito mais sério do que as pessoas pensam, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. É pura estratégia. Esse negócio de a pessoa pensar que política é você gostar de A e B, não é, cara. É estratégico. Tudo é estratégia. E a gente precisa entender a estratégia para entender da política. E vamos falar para o pessoal o que está acontecendo aí no nosso mundo, né? É isso aí, Fabião. Hoje nós vamos falar aqui, olha, vou passar alguns tópicos aqui que a gente vai falar sobre o Biden, né? A desistência do Biden à corrida eleitoral, se o Biden vai ou não renunciar à cadeira presidencial ou se ele vai até o final do seu mandato. Vamos falar sobre a Kamala Harris, né, que foi escolhida aí no lugar do velhinho caduco, né? O Serviço Secreto americano está apontando e realmente está tomando para si a responsabilidade e assumindo que houve ali algumas falhas de segurança ali com o Trump, né? Após divergência, ex-chefe do Exército, ou seja, o ex-general do Exército, se levanta e manda um recado para o tirano. E a gente também vai falar sobre Venezuela, sobre a economia no Brasil, sobre os cortes que Lula vai fazer, tudo isso e muito mais aqui nessa live. Então eu peço para você já deixar o like, compartilhar ao máximo para a gente chegar a muitas casas, a muitas telas no nosso Brasil, que o povo, como o Fábio bem disse, precisa saber e ficar por dentro do que acontece na política, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Então vamos começar, Fabião, aí o nosso resumo das notícias, as nossas análises precisas sobre o que está acontecendo no mundo. Vamos lá? Biden não vai renunciar e pretende concluir o mandato, diz porta-voz. Apesar das pressões de adversários políticos, o presidente garante que prosseguirá no cargo até a posse do eleito em novembro. Então, os republicanos, né, Fábio, estavam pressionando o Biden para renunciar ao cargo, já que ele tinha desistido da corrida eleitoral, por motivos que eu não sei se ele chegou a mencionar, mas foi motivos de saúde? O que foi? O que você pode trazer para a gente? Por que ele renunciou ao cargo? O que veio fazer ele tomar essa decisão drástica? Cara, nós sabemos, né, o que realmente aconteceu. O que aconteceu não é... Os democratas, a esquerda, não está preocupada com a saúde do Biden, né? O Biden está tão senil quando ele já era quando venceu do Trump. Então, o problema do Biden sempre existiu. O que a esquerda no Brasil e nos Estados Unidos fazem é uma luta pelo poder. Então, eles não estão preocupados se o Biden está doente ou não. Eles viram que o Biden não teria condições de ganhar do Trump e, por isso, eles trocaram o Biden. Então, não é porque o Biden estava doente, o Biden poderia estar morto, como o tio Paulo, e para eles não fariam diferença nenhuma se o Biden tivesse alguma possibilidade de ganhar do Trump. Então, o Partido Democrata, eles fazem ou agem de forma antidemocrática porque 14 milhões de pessoas votaram, cara, e escolheram o Biden. Então, o Biden é o candidato escolhido pelos democratas. Mas a luta pelo poder é bem simples. O povo quer o Biden, mas
o Biden não ganhe. Então a gente tira o Biden e nós tentaremos colocar alguém que tenha a chance de ganhar o presidente Donald Trump. Essa é a visão, né? Agora, o Partido Republicano, o líder da casa, quando ele diz que quer colocar o artigo, a emenda 25 aqui nos Estados Unidos, que mostra que o presidente está incapacitado, né? Essa emenda foi usada pelo presidente Ronald Reagan. Quando o Ronald Reagan ele sofreu um atentado e ele teve que ter uma cirurgia, no momento da cirurgia, ele usou a emenda 25 para deixar o vice-presidente no comando da presidência até que ele voltasse, né? Agora, para você usar a 25ª emenda para tirar um presidente, nós sabemos que é impossível, tá? É impossível por quê? Porque você precisa de 2/3 na casa e 2/3 no Senado. E nós nunca conseguiríamos isso. Então, quando a gente fala, Mário, que a política é estratégia, é isso aí. Quando você tem o presidente da Câmara dizendo que o Biden tem que sair, é ele realmente fazendo política, mostrando para todas as pessoas nos Estados Unidos que o Biden está incapacitado. Ou seja, ele não poderia estar como presidente. Mas a gente sabe que ele não vai sair. Porque também se saísse, cara, imagina a briga, a confusão que seria dentro do Partido Democrata, né? Seria, cara, uma divisão total dentro desse partido. Então, é uma jogada política, é uma fala política. É igual o presidente Donald Trump, quando ele disse que nunca mais eu irei falar sobre o atentado. Ele vai falar sobre o atentado. Mas uma fala política, você precisa falar certas coisas que eles falam. Então, essa questão do presidente da casa dizer que vai usar a 25ª emenda para tirar o Biden, isso aí não é possível, porque o vice-presidente teria que concordar com isso, você teria que ter 2/3 no Senado, 2/3, não tem voto suficiente para a gente fazer isso nos Estados Unidos. Excelente, Fabião. Agora, a Kamala Harris, que foi a substituta aí, né? Inclusive, nós estávamos falando sobre isso, né? Essas semanas que se passaram, que no caso você não acreditaria muito que o Biden pudesse desistir da corrida eleitoral, né? E quem poderia ser os prováveis substitutos? Vários nomes apareceram, né? Sobre prováveis substitutos, mas o que estava na ponta ali mesmo era realmente a Kamala, né? Porque agora, eu não sei se você concorda comigo, eles vão usar aquela carta, né? A carta da minoria. É mulher, né? Negra, né? Representa as minorias e ela vai cuidar muito melhor do que um homem descontrolado que fala grosso, enfim. Vai vir toda essa cartada aí, né? Das feminis e de tudo mais das minorias, Black Lives Matter e tudo mais. O que você acha disso? Olha, ainda não está escolhido, né? A escolha ainda não foi feita, mas tudo indica que será Kamala Harris, né? Tudo indica que será Kamala Harris. E o que a gente tem que analisar é a Kamala Harris, para os democratas, será melhor do que o Biden? Cara, aparentemente, qualquer pessoa dirá que sim. Pô, peraí, o Biden estava mais morto do que vivo, era o tio Paulo. A Kamala Harris, ao menos, consegue falar. Então, nessa visão, as pessoas podem dizer talvez que sim. Agora, a pessoa tem que entender que todas as pesquisas mostram que a Kamala Harris e o Biden, quando estavam bem próximos, né? Os dois perderiam para o presidente Donald Trump. Só que, com o Biden, você tinha o Biden como candidato à presidência e a Kamala Harris como vice. Dois ruins. A Kamala Harris ela tem a chance ou a oportunidade de indicar um vice que possa ser estratégico, né? Para atrapalhar. Então, ele tem um lado positivo, que a Kamala Harris pode trazer alguém que possa agregar votos para o Partido Democrata, mas, no outro lado, nós não sabemos, Mário, o que vai causar essa divisão dentro do Partido Democrata. A gente não sabe, porque, por exemplo, queira você ou não, os democratas eles arrancaram o Biden à força. E você pode falar, mas Fábio, o cara estava velhinho, o cara estava sininho, você pode falar tudo isso, você é coberto de razão. Mas tem pessoas que gostam dele, o cara está na política há 50 anos. Então tem gente que gosta dele. A pergunta é, com essa tirada do cara, essas pessoas se sentirão traídas e por isso não votarão na Kamala Harris? Ou seja, então existe
essa possibilidade que ninguém está falando. Então, por um lado, pode ajudar a escolha de um vice, né? Por exemplo, você tem uma que as pessoas dizem que pode ser o vice da Kamala Harris, é o Shapiro. Por quê? Porque ele é governador da Pensilvânia. E a Pensilvânia é um ponto estratégico. Então, se você tem alguém que é governador da Pensilvânia, então diga-se que você pode arrumar os eleitores da Pensilvânia, né? Existe essa visão estratégica. Então, em Pensilvânia é um estado muito importante, faz parte do Rust Belt. Como o presidente Donald Trump está lutando para o Rust Belt e o JD foi uma estratégia para o Rust Belt, então a Kamala Harris com o Shapiro pode ser uma estratégia para esse Rust Belt também. Mas é o que eu falei, o lado positivo é um vice. O lado negativo é a divisão. Qual lado vai pesar mais? E aquela pergunta, Mário, honestamente, a gente falando, quanto peso tem um vice? Né? Qual peso? Quantos votos realmente traz um vice? Né? Eu não sei, não saberia dizer para você, mas eu acho que é muito pouco voto, cara. Eu acho que o vice-presidente, as pessoas olham para o presidente, e aí se o cara tem alguma dúvida, ele olha para o vice. Mas eu acho que 90% das pessoas ou mais, o que importa é o presidente, o candidato a presidente. E o vice, ele tem menos efeito. Eu acho que ele pode agregar um pouquinho, ele pode atrapalhar um pouquinho, mas eu não acho que necessariamente ele possa ser um cara que defina uma eleição, a não ser se a eleição estiver super empatada, né? Ele pode definir. O caso é que, como a gente está chamando aí carinhosamente tio Paulo, né, o Biden, a gente sabe que quem estava ali na ponta da caneta sempre foi a Kamala Harris, ou não? Isso é teoria da conspiração de algumas pessoas? Cara, não, Mário, o que acontece, né, na minha visão, existe o que o presidente Donald Trump fala de deep state, né? O que nós chamamos no nosso Brasil do sistema. Quem manda no Partido Democrata é o sistema. Então, por exemplo, se você vota para o presidente Donald Trump, se você vota para o presidente Bolsonaro, Bolsonaro e Trump representam você, povo. Se você vota para o sistema, então o sistema, ele manda por exemplo, a pessoa que votou para o Biden, ela não está sendo representada. Não é? Cara, o Biden não está fazendo as coisas. Tem alguém por trás do Biden. Tem alguém por trás da Kamala, tem alguém por trás do Partido Democrata. Ninguém vai conseguir convencer-me de que o Biden ele consegue tomar decisões. Não é possível, nenhuma pessoa acredita nisso. Então o Biden ele não toma decisões. Então o Partido Democrata é um partido de fachada, é um partido de criadores de fantoche para o sistema. Então eles criam alguém, uma garoto propaganda, e por trás desse garoto propaganda vem... É igual, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito conhecido, um exemplo, o time do Dodgers. Dodgers é um time de beisebol. E aí eles compraram o time do Dodgers 2 anos atrás. Pagaram, acho que, 4 bilhões de dólares. Quem era o cara da frente? Era o jogador de futebol, de basquetebol, o Magic Johnson. Mas o Magic Johnson não tem 4 bilhões de dólares. Não, ele é só a cara. Por trás dele tem as pessoas que compram. Então o Partido Democrata é o partido da sombra. É o partido que tem alguém por trás que domina o Partido Democrata. Então o cara que vota para o Biden não é o Biden que está tomando decisões, nunca foi. É alguém por trás. E a Kamala Harris não vai ser diferente, cara. Alguém vai tomar decisões por ela. Não vai ser diferente, se ela ganhar. É o sistema, né? É que as pessoas costumam contar historinhas da carochinha na internet, né? Para ganhar clique, né? Para ganhar visualizações. Então começam a inventar histórias como se somente uma pessoa comandasse tudo. E não, é uma engrenagem, é todo o sistema que comanda essa bagaça toda, né? Mas tomara que Trump volte à cadeira presidencial e coloque os Estados Unidos e o mundo nos eixos, né? Porque, como ele bem prometeu ao próprio Zelensky esses dias, ele vai acabar com aquele conflito, né? Entre a Rússia e a Ucrânia e muitos outros. Acredito que o Trump vai vir para colocar um pouco de ordem na bagunça que se tornou o mundo, com esse velhinho à frente do país mais importante
do nosso planeta, né? Vamos, então, seguindo, Fabião, aqui também falando sobre os Estados Unidos, tem aqui uma matéria que chegou, que é: o Serviço Secreto admite que recusou pedidos de reforço de segurança de Trump. A equipe do republicano fez várias solicitações de recursos adicionais à agência ao longo dos últimos 2 anos. Agora, Fábio, 2 anos, cara. 2 anos pedindo, né, reforço do Serviço Secreto à segurança de um candidato à presidência da República dos Estados Unidos. Você não acha estranho, durante esses 2 anos, eles terem recusado esse reforço e acontecer esse atentado, né? Depois de 2 anos acontece esse atentado e eles admitem falha na segurança, né? Porque você viu bem que eles têm o departamento ali das minorias, né? Eles têm o departamento ali que colocam pessoas que eles dizem menos favorecidas em cargos importantes. No caso ali do Trump, tinha mulheres baixinhas, acima do peso, né? E é a representatividade que eles colocaram ali na segurança do Trump. Não teria que ter vários armários, né? Vários homens grandes, ou mulheres também, mas que sejam mulheres capacitadas à segurança do candidato à presidência? Você não acha que aquilo ali foi muito mal montado? O esquema de segurança do Donald Trump estava completamente conturbado, atrapalhado? Cara, tem muitos questionamentos, né? Nós ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Nesse momento agora, a chefe do departamento aí está sendo ouvida pelos congressistas aqui nos Estados Unidos. Então a gente vai ter muitas coisas saindo agora. Nós temos Josh Hawley, nós temos grandes congressistas fazendo perguntas, questionamentos a ela. Muitos até acreditam que ela possa pedir demissão depois da pressão. Então, o que acontece? Primeiro que nós vimos o despreparo, e muitas pessoas acreditam que muitas dessas pessoas fazendo segurança do presidente Donald Trump nem Secret Service eram pessoas despreparadas. Sem contar que o partido, né, a visão democrata, né, é aquela visão de cota. Nós temos que ter 30% de diversidade de mulheres, de negros, cara, o problema de você implementar isso e forçar isso é que não fica sendo uma coisa orgânica, então você fica sob pressão e você precisa pegar pessoas e chega ao ponto que você faz o quê? Você começa a trocar ou a facilitar. Olha, a pessoa não passou naquele treino, mas porque ela é isso, vai preencher a cota, então a gente precisa diminuir o standard para a gente poder pegar essas pessoas, entendeu? Então vão começando a fazer esse tipo de coisa e vai começando a abrir a porta e nós temos pessoas muito despreparadas. Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui é se nós olharmos porque existem várias possibilidades, né, Mário? As possibilidades são muitas. Por exemplo, o que aconteceu com o presidente Donald Trump foi uma incompetência gigantesca, foi algo tramado, é um lobo solitário, existe um sistema por trás. Então, são tantas coisas que a gente pode debater aqui, mas uma delas é, sem dúvida, o fato de que essa visão de pressão de contratar pessoas focado em diversidade, em vez de focar em competência e capacidade, cara, pode ser uma coisa ruim. E lembrando a você que você tem o time A e o time B. O time A fica com o Biden, que é o presidente. E Sim. O time B fica com os candidatos, né? Agora, imagina você, se Excelente. O time A já tá capenga, imagina o time B, né? Então, é esse Coloca os reservas e ainda colocam os cotistas, ou seja, os que preenchem cotas, né? Então, pode custar a vida, cara, de uma das pessoas mais importantes do mundo. Poderia ter custado a vida dele ali. Então, essa lacração, como a gente costuma dizer, né? A diversidade, neste caso aqui, não dá certo, cara. Não dá certo, sabe? Porque tem que ser pessoas treinadas com altíssimo treinamento, né? Pessoas totalmente capacitadas para um momento daquele. Você via a mulher não conseguia pegar a arma do coldre, cara. Ela estava tão nervosa que ela perdeu, ela não conseguia achar.
E o problema maior disso, Márcio, Mário, a gente pode entrar até num debate aqui muito mais sério, é que, por exemplo, quando existe cota, o negócio é tão ruim, por exemplo, eu sou latino. Então, se eu sou latino nos Estados Unidos, então existem cotas para mim, né? Então, imagina um cara que é negro e ele é super capacitado. Esse cara, quando ganha um trabalho, as pessoas pensam que esse cara só ganhou o trabalho porque ele faz parte da cota. Entendeu? Então, o cara que é latino, o cara que é negro, a mulher que, porra, trabalhou, lutou, se capacitou para chegar a essa posição, ela é vista como alguém que entrou pela porta dos fundos porque ela não foi capacitada. Ela entrou porque existe um sistema que precisa agregar mulher ao trabalho, precisa agregar um negro, precisa agregar um latino. Então, isso é verdadeiramente um racismo. Então, o sistema, né, a esquerda, fala, não, a gente está ajudando. Não, vocês não estão ajudando. Vocês estão apagando a nossa capacidade. Nós, latinos, somos tão capazes como qualquer branco. O cara negro é tão capaz como qualquer cara branco, entendeu? Então não precisa de uma cota para preencher e colocar outras raças. O que precisa é capacidade. Você coloca ali, qual é o treino? Tem que dar tiros a tal distância? Vamos ver quem acerta. Tem que fazer tantos push-ups? Vamos ver quem faz. Tem que correr tantas milhas? Vamos ver quem corre. E aí você vê capacidade de cada pessoa. Tem mulher que é tão boa quanto homem, sim. Porque, por exemplo, a mulher pode ser fisicamente não tão forte como um homem. Mas, por exemplo, existem vários estudos que dizem que a mulher atira melhor que um homem. Existem tem mais precisão, tem mais precisão. Então tem que usar a pessoa no lado certo, entendeu? Usa as pessoas. Quando você está falando do serviço secreto, você está falando da nata, né? O melhor dos melhores. Então o que você quer? Você quer alguém que tenha tido experiência nas forças especiais americanas. Você quer pegar, vou pegar o cara que era motorista de ônibus, vou pegar o cara que era youtuber, ou vou pegar o cara que acabou de está na Força Especial Americana. O cara é um Navy SEALs. O cara treina por 10 anos. Eu vou pegar o youtuber ou vou pegar um cara do Navy SEALs? Não, vou pegar o cara do Navy SEALs. Ele está muito mais capacitado do que o youtuber. Entendeu? Então é questão de capacidade. E tem que ser o melhor dos melhores. Então esse negócio de cota, cara, ele não somente machuca o povo, machuca o latino, isso machuca o negro, machuca as mulheres. Porque quando você consegue, as pessoas olham para você e pensam que você conseguiu através de uma porta dos fundos e não pela sua capacidade. Isso é um problema, cara. É um problema sério que eles estão criando. E por falar em cultura woke, que a gente está falando aqui, né, diversidade e tal, a Microsoft, né, resolveu fechar um dos departamentos que eles tinham da diversidade, né? Porque eles viram que não funciona, tem que ser, a pessoa tem que ser por meritocracia, cara. Eles odeiam esta palavra, meritocracia. Pessoas têm que ser capacitadas para certos setores em empresas, né? E criar um setor só para agregar pessoas de distintas raças, né? De distintas etnias ou de opção sexual, isso não dá certo, nunca vai dar certo. Né? Então, por isso que a Microsoft resolveu fechar esse departamento que estava dando prejuízo para eles. E quando dá prejuízo, quando mexe no bolso, eles não querem segurar. Mas essa palavra meritocracia que você usou, por exemplo, a esquerda é campeã de pegar as palavras e eles distorcem o contexto das palavras e joga para cima da direita, né? Por exemplo, a palavra meritocracia virou uma palavra feia. Por exemplo, o que a esquerda diz que a direita acredita que é meritocracia? A esquerda diz que se um cara nasceu na favela, então para ele sair da favela e ficar milionário é só meritocracia. Então a meritocracia vai tirar o cara da favela e fazer ele milionário. Cara, eu não acredito nisso, não é meritocracia só. Eu não estou nos Estados Unidos por meritocracia. Entendeu? Eu não tô. Meu YouTube não tem 100 mil inscritos por simplesmente meritocracia. Várias coisas tiveram que acontecer. Eu tive que trabalhar muito, eu tive que sacrificar muito, Deus me ajudou muito, eu tive que dar sorte. Muitas coisas acontecem para você vencer na vida e ficar rico, tá? Não é eu não sou ou estou onde estou porque eu mereço, porque eu fiz, eu sou foda. Não é isso, não é isso. Deus me ajudou. Tive muita sorte na vida,
várias coisas se encaixaram, mas eu sacrifiquei muito. Eu botei muitas horas. Eu suei. Então, quando a gente fala de meritocracia, o que nós estamos falando é a pessoa no nível dele. Então, por exemplo, se o cara é um pedreiro, porra, ele é o melhor pedreiro. Se o cara é um padeiro, ele é o melhor padeiro. Se o cara é um motorista, ele é o melhor motorista. É isso que é meritocracia que a gente está falando, entendeu? O cara, ele é o melhor motorista, ele tem um trabalho de motorista porque ele é um bom motorista. O cara, ele é um pedreiro que as pessoas querem contratá-lo porque ele é um ótimo pedreiro. É isso que a gente fala de meritocracia. Não é que, o cara, pela meritocracia, o cara nasceu na favela, amanhã vai ficar bilionário. Porra, para esse cara ficar bilionário, mano, nascendo na favela, ele vai precisar de meritocracia, Deus, milagre, sorte, muitas coisas. Mas aí a esquerda diz que meritocracia e que a direita acredita nisso, que qualquer pessoa na favela que lute, ele vira um bilionário. Não, não é assim. Não é todo mundo que vai se tornar bilionário, entendeu? Muitas pessoas vão lutar, vão dar o melhor, vão ser os melhores profissionais, não vai se tornar bilionário, porque para se tornar um bilionário, cara, tem que ter muita coisa acontecer no caminho. E é difícil a esquerda sempre rouba o sentido do que a gente fala, entendeu? E esse que é o problema. Então, meritocracia é no seu nível. Você é um youtuber, seja o melhor youtuber. E você vai crescer por quê? Meritocracia, entendeu? É assim que as coisas vão funcionando. Não é o milagre que as pessoas dizem. Exatamente, Fábio. Agora nós vamos passar então para a próxima pauta, que é o Exército Brasileiro, né? O Exército resolveu aí novamente aparecer nos jornais, aparecer depois de uma hibernação infinita, né? Porque eles estavam hibernando, né? Nunca mais se ouviu falar em qualquer exército mandando nota e tal. Na época de Bolsonaro só notinha, né? Mandavam notinhas e tal. Hoje em dia eles estavam em total silêncio. Aí o general reapareceu, né? O general reapareceu. Deixa eu desligar aqui. Aí. O general reapareceu aí e olha só o que ele disse para o Ovo que Tudo Vê. Após divergências, ex-chefe do Exército defende general Alvo de Moraes. O ex-comandante Freire Gomes e o general Teófilo entraram em contradição ao narrarem à Polícia Federal seus encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro após as eleições. Considerando uma peça-chave na investigação que apura o preparo de um suposto golpe após as eleições de 2022, o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes submergiu desde o fim do governo Bolsonaro. Vivendo entre Brasília e Fortaleza, o general sumiu dos holofotes, afastando de diversos militares e evitou aparições públicas. Uma das poucas manifestações conhecidas é o seu depoimento à Polícia Federal, prestado em março deste ano, no qual confirmou que Bolsonaro apresentou aos militares soluções, como a decretação da garantia da lei da ordem e estado de sítio para tentar reverter a vitória de Lula. Ou seja, o general jogou Bolsonaro na fogueira, né? É esse general aí que muitas pessoas ficaram na frente dos quartéis naquela época, querendo que ajudasse, né? Então agora ele se levanta para defender o general Alvo de Moraes, né? Ex-chefe do Exército defende general Alvo de Moraes, ou seja, Bolsonaro foi o que arquitetou todo o golpe, né? Que nunca existiu, só existe na cabeça da esquerda podre do nosso país, e jogou Bolsonaro na fogueira, mas o deles, né? O general deles, ele quer defender, ou seja, ele quer ser um tigrão para cima do Ovo que Tudo Vê, né, quando é para defender o general, que eu não sei por que ele se levantou neste momento para defender esse general, sendo que ele já jogou tudo para cima de Bolsonaro, né? De repente vem com mais esse banho de água gelada no povo brasileiro que confiava tanto nas Forças Armadas. O que você acha, Fábio? As Forças Armadas estão tentando ganhar novamente notoriedade, tentando ganhar novamente as manchetes de jornais? Ou isso aqui é uma fala que não vai dar absolutamente em nada? Bolsonaro ainda vai continuar no alvo e nada vai acontecer no Brasil? Mário, essa situação, né, eu vejo de uma forma muito complexa. E o povo brasileiro, ele, em generalizando, o povo brasileiro ele sempre vai para o 880. O povo brasileiro ele tem muita dificuldade de
lidar com a complexidade de certos assuntos. Então, por exemplo, quando as pessoas queriam ir para a porta do quartel e queriam fazer a manifestação no dia 8, eu falei para as pessoas, não vá para a porta do quartel e não faça manifestação no dia 8. As pessoas amavam as Forças Armadas e as pessoas estavam sendo idiotizadas por youtubers, influenciadores, de que as Forças Armadas iriam salvar o Brasil. E eu explicava a eles que isso não iria acontecer. Não tem como isso acontecer. Olha a história. Historicamente, olha o que aconteceu no Brasil. Isso não irá acontecer. Saia da porta do quartel, não vá para o dia 8, porque você só vai se prejudicar. Então, a maioria, obviamente, não me ouviu, me chamaram de melancia, me xingaram, saíram do canal. Aí, depois, eles viram que tudo que eu falei foi verdade, aconteceu. O exército não fez nada e, pior, botou as pessoas no ônibus e prendeu geral. Quer dizer, olha só, não somente o exército não ajudou o povo, como o exército foi traidores que botaram as pessoas na cadeia. Foi isso que aconteceu. E eu previ isso, eu falei para que as pessoas iriam ser presas, iriam levar um couro e iriam atrapalhar a direita no Brasil. E exatamente o que aconteceu. Né? Até hoje, já se passaram quase 2 anos, e a única coisa que eles falam é do dia 8. É que o golpe, 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 golpe. Agora, Mário, o que acontece? Então, olha só como é que eram as coisas. Eu estava aqui. As pessoas estavam aqui de amor pelas Forças Armadas. Eu explicando para as pessoas que não é. Aí agora eu continuo aqui, as pessoas estão aqui. Ó. Quer dizer, as pessoas estavam aqui, agora estão aqui. Ou seja, amavam, agora odeiam. Eu continuo no mesmo lugar. Agora eu tô... Primeiro eu estava alertando as pessoas que as Forças Armadas não iriam ajudar. Aí, agora eu estou alertando as pessoas que as Forças Armadas podem ajudar. Ué, o que mudou, Fábio? O que mudou, pessoal, é que você goste ou não das Forças Armadas, as Forças Armadas, elas são globalistas. Elas não são comunistas. Então, o que o Lula quer? O Lula, ele quer implementar uma Guarda Nacional, terminar com as Forças Armadas, ter uma Guarda Nacional petista, como o Chaves fez, como o Maduro tem, e fazer do Brasil um país comunista. A única coisa que pode parar o Lula de fazer o Brasil um país comunista é exatamente as Forças Armadas. Mas, Fábio, a gente não gosta mais deles. Mas não é para você ficar idolatrando as Forças Armadas, mas é para você entender o jogo político hoje. Se é ruim com eles, é muito pior sem eles. Mas, Fábio, eles nos traíram. Eu sei que traiu. Mas não adianta. É tipo você não gostar de um goleiro e o cara tem que bater pênalti. Você não gosta do goleiro, você vai usar o goleiro ou você vai deixar o gol aberto? Eu não gosto do goleiro. Mas tá bom, mas você vai deixar o goleiro ou vai deixar aberto? Com o goleiro você tem chance dele defender. Sem goleiro vai ser gol. Então você pega o goleiro e você coloca o goleiro. As Forças Armadas têm que ser vistas de uma forma pragmática. É pragmática. Você não precisa amar as Forças Armadas. Mas se você odiar as Forças Armadas e lutar para que as Forças Armadas terminem, você está trabalhando para o Lula. Para que o Lula venha implementar a Guarda Nacional, o que ele sempre sonhou em fazer. E está tentando fazer. Ele quer uma Guarda Nacional. Ele quer um Brasil comunista. Ele quer isso. E não vai conseguir enquanto as Forças Armadas existirem. Então, é aquele problema. Você vai para cima deles, você está indo para... Está dando um presente para o Lula. Então, as pessoas têm que ser pragmáticas. As Forças Armadas vai salvar o Brasil. Olha, imagina você se a gente tem uma terceira guerra mundial. O Lula, ele é pró-China. O Lula é pró-Rússia. Então, obviamente, se a gente tem uma terceira guerra mundial, o Lula vai querer levar o Brasil para o eixo do mal. Quem é que vai falar? Opa, não senhor, meu filho. A gente vai ficar com os Estados Unidos. Vai ser as Forças Armadas. As Forças Armadas vão falar, não. A gente não vai lutar com a China, não, meu filho. A gente não vai lutar com a Rússia, não. A gente vai lutar com os Estados Unidos. Então, são essas coisas que são muito complexas e as pessoas têm dificuldade de entender. De como é que... Não, eu não estou entendendo. Você está jogando, você está caindo no golpe do próprio sistema para que o sistema possa criar a sua Guarda Nacional graças a vocês. Então, tem que ter pragmatismo
em lidar com as Forças Armadas. E lembrando, Mário, que a maioria das Forças Armadas são pessoas boas, conservadores. Esses malas, melancias, são aqueles sentados no escritório fazendo milhões. Esses são o problema. Então as pessoas precisam ampliar a mente deles. Forças Armadas vai fazer algo político? Não, não vai. Mas na questão da guerra, eles entrariam e fariam o que deveriam ser feito e que, no caso, não foi. Entendeu? Você falou aí, eu estava pensando num filme que eu assisti ontem, aqui no Brasil, o título do filme é Zona de Risco, né? Zona de Risco. É um filme novo. E mostra ali um rapaz inexperiente indo para uma missão de resgate, né? E com outros companheiros que são mais experientes do que ele. E aí, esse rapaz, ele é o único que fica salvo nisso tudo, esse inexperiente, que controla apenas drones. E ele é o único que fica salvo. E aí tem um controlador que fica, né, na tela, controlando os drones para ele vai dando as coordenadas e ele vai controlando os drones. E aí o controlador se apega a este rapaz e quer salvar esse rapaz, quer que esse rapaz saia da selva ileso. E enquanto isso, o chefão, né, o comandante general, ele está assistindo o jogo de basquete na televisão com seus amigos. E esse rapaz está tenso, esse já é um senhor, né, que está ali controlando para salvar o rapaz que está lá em campo. E esse senhor está dormindo ali, sabe? Dormindo, exausto. E aí, de repente, o chefe chega, o general, e fala assim, ó, vai para sua casa, você tá com sono, vai para sua casa, vai dormir. Ele, não, eu preciso terminar a missão, preciso salvar esse cara aqui. Ele tá sozinho lá. E eles continuam assistindo o basquete. Então é exatamente isso que você falou. Ou seja, o cara tá em campo, né? Ou seja, as pessoas estavam ali, vamos jogar aqui para o pessoal que estava ali na frente dos quartéis, orando, rezando, pessoas estavam de mãos dadas, estavam gritando por ajuda, e eles estavam lá, né, provavelmente no PlayStation 5 lá no escritório, ar-condicionado, dinheiro caindo na conta, e ó, nem aí com a população brasileira. É exatamente isso o que aconteceu aqui no Brasil. E agora ele resolve reaparecer, não para defender ou para falar a verdade sobre o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, mas para tentar livrar mais um do alto escalão. Para tentar livrar mais um. Chegar e falar assim, não, olha, veja bem, conheço ele desde criança, foi isso que ele disse. Conheço ele desde criança e ele provavelmente não faz parte do golpe. Ele faria se o presidente assinasse, porque ele obedece ao presidente. Então jogou novamente o presidente Bolsonaro na fogueira, né, Fábio? Mas é isso. Vamos trocar a nossa pauta aqui, que é agora sobre a América Latina, né? Sobre o comunismo, ditador Maduro. Países da América Latina exigem o fim da perseguição a opositores na Venezuela. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai também solicitaram a emissão de salvos-condutos a refugiados em Caracas. Fábio, você viu aqui o maior país da América Latina, chamado Brasil? Tem aí, não? Nesta carta que exige o fim de perseguição a opositores ou não? Acho que não, né? Porque o presidente do Brasil, ele acredita, quer dizer, ele não acredita, ele sabe, né? Mas ele fomenta de que a Argentina transborda a democracia. Tá caindo pelas beiradas, Tá transbordando a democracia. Então o Lula não assinou essa carta, ele não está contra o Maduro, muito pelo contrário, ele bate o pé dizendo que a democracia, que quem escolhe o presidente da democracia é o povo. E aí, Fábio, o que você tem a me dizer sobre isso? Essa perseguição contra opositores é feitio de um ditador ou de um democrata? Cara, a primeira coisa que a gente fala sobre a Venezuela, e eu tenho visto vários comentários no Twitter, vários comentários no YouTube. Primeira coisa são as pessoas não entenderem que na Venezuela não tem direita. Esse é o primeiro problema.
as pessoas estão usando com esse Edmundo que ele é o cara da direita. Pessoal, ele é oposição, não é necessariamente direita, tá? Você pode ser oposição e não ser de direita. Você pode ser um outro grupo de esquerda lutando. Porque a esquerda, em muitos lugares do mundo, é igual, literalmente, crime organizado. Você tem o PCC, você tem o Comando Vermelho, que ficam lutando pelo comando de certas áreas. Então, é um oposição ao outro, mas os dois são criminosos. Então, você tem muito disso dentro da esquerda, tá? Você tem um grupo de esquerda que tem outro grupo de esquerda que é oposição a eles. Porque, literalmente, falando-se de Venezuela, a gente está falando de o narco, o poder do narco-estado, o poder da quadrilha, o poder da bandidagem. Então, nós estamos literalmente falando em Comando Vermelho e PCC lutando para tomar poder. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses países de extrema esquerda para ver se a oposição é realmente de direita ou se é uma oposição de esquerda lutando contra outra esquerda. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Agora, Fábio, mesmo se a oposição for de esquerda, é melhor a oposição do que o Maduro. Sim, é pior do que está, provavelmente não vai ficar, né? Então, sim. A oposição vai vencer? Não, porque o Maduro não vai deixar. O Maduro já fechou as fronteiras, o Maduro já fez as suas falcatruas para que ele ganhe as eleições que só ele está competindo. Então, ele vai ganhar essas eleições. E se não ganhar, porque não vai ganhar, ele vai querer fazer o quê? Vai uma guerra civil? Então, as pessoas não têm escolha, porque é um país desarmado, né? Eles desarmaram as pessoas, eles acabaram com as Forças Armadas, eles criaram a Guarda Nacional e agora a população é refém. Quem saiu, quem conseguiu sair, já saiu. Quem tinha condições de sair, já saiu. Quem ficou são os aliados ao Maduro e quem não tem condições de sair. Foi o que sobrou na Venezuela. Aliados ao ditador e os que não podem sair. É isso que sobrou. Então, o que vai acontecer? Cara, o Lula é, obviamente, um ditador tanto quanto o Maduro, e o Lula quer fazer a mesma coisa que Maduro fez, ele quer fazer no Brasil. Sendo que o Brasil é muito maior, então fica muito mais difícil de você fazer as mesmas coisas. O Brasil, na geopolítica, é muito mais importante. Então, fica muito mais complexo você fazer isso. Então, o Lula, ele quer fazer do Brasil uma Venezuela ou uma China. Eu acredito que o Brasil está mais para ficar como uma China do que uma Venezuela, mas tem que ser de uma maneira que ele vai fazendo pouco a pouco, né? Sem o sapo que está sendo cozido junto com a mídia, porque a mídia é o sapo que está sendo cozido. Porque nós estamos sentindo a calentura. O povo brasileiro está queimando, ele está vendo. Quem não está vendo é a mídia. A mídia, que é cúmplice do bandido Lula, ela fica fazendo esse amor e paixão pelo Lula. Eles estão sendo sapos, sendo queimados, porque os primeiros a se arrebentar serão eles mesmos. A própria mídia. No Brasil, hoje, você vê jornalista processando jornalista porque o jornalista falou mal do jornalista. Você fala, caraca, mano, jornalista agora processando jornalista. Quer dizer, jornalista querendo censurar jornalista. Você fala, meu Deus do céu, que coisa de maluco. As pessoas que deveriam lutar pela liberdade agora lutam pela censura. Então, cara, o problema é sério nesse nosso Brasil e a mídia é cúmplice. E o Lula vai se esconder nisso aí. O Lula quer que o Maduro ganhe, o Lula apoia o Maduro, ele quer que o Maduro bote para quebrar mesmo, porque é a mesma coisa que o Lula quer fazer no Brasil. Baixa o couro em todo mundo, bota mesmo a Guarda Nacional para arrebentar esse povo, ganha, rouba essas eleições e faz como eu. O seu microfone, Mário. É exatamente o que esse vídeo mostra aqui, que você me mandou aqui. Olha só, o que o Lula quer fazer no Brasil. Mas tem gente que pensa que a gente fala mentira, tá? Tem gente que fala que a gente propaga fake news aqui, que o Lula nunca faria isso no Brasil, o que o Maduro fez na Venezuela. Lembrando que Maduro só comanda a Venezuela porque ele tem uma Guarda Nacional para chamar de sua, tá? Dá só uma olhada. Defender a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar.
Isso aqui é algo perigosíssimo. Essa frase de Lula aqui, que inclusive eu não vejo em muitos canais por aí falando sobre isso, as pessoas têm que ficar de olho nisso aqui. Isso aqui é uma ameaça clara à democracia do Brasil. Ele quer fazer assim como o seu amigo lá na Venezuela faz. Ele quer comandar, ele quer ter uma guarda, e não foi eu que falei. Eu vou passar de novo, Fábio, porque o povo, algumas pessoas vão começar a falar que é IA, né? Que é inteligência artificial. Ó. Defender a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer. Uma coisa forte, uma coisa poderosa. Aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Nós não conseguimos criar ainda. Porque o projeto ainda roda aqui, hein? Esse projeto dessa Guarda Nacional está ali, separadinho, para o momento certo. Eu só tô vendo o Lula querendo juntar dinheiro, eu só tô vendo o Lula querendo cortar verbas daqui e dali, juntando um montante suficiente para, na hora certa, liberar as emendas. A gente tem que tomar cuidado e tem que trazer realmente o que pode acontecer no Brasil, para a gente não ficar só nas fofoquinhas. Ah, o enteado da Janja chamou ela de puta. Tá querendo prejudicar o trabalho das moças das ruas. Porque colocar a Janja do lado das mulheres queima o filme delas. Né? Então, é esse tipo de fofoquinha que eles jogam nas redes e tal. A gente tem que falar o que realmente está acontecendo e que ninguém está falando. Você viu algum canal, Fábio, recentemente, falando sobre isso, sobre Lula querer criar a Guarda Nacional? Foi muito bom você trazer isso aqui. As pessoas precisam, e a importância, o Lula só vai criar uma Guarda Nacional se as pessoas continuarem nessa armadilha de defamar as Forças Armadas, né? É uma luta de difamação, a esquerda nunca apoiou a Polícia Militar, a esquerda tenta desfazer da Polícia Militar há anos. Se você repara, as propostas da esquerda sempre foi desmilitarizar a polícia, sempre foi essa. E eles querem também com o exército. Então, a visão deles é fazer com que, como a gente está a pé da vida com o exército, é jogar o verde para que as pessoas odeiem cada vez mais as Forças Armadas, para que aí ele possa, a direita, concordar com a esquerda de que nós não precisamos das Forças Armadas. O que nós precisamos? De uma Guarda Nacional feita pelo próprio Lula. Quer dizer, é uma armadilha pronta para a gente cair, né? Então as pessoas precisam entender que as Forças Armadas não são um poder político, as Forças Armadas estão ali para uma questão de guerra, etc. e tal. A maioria das pessoas na Força Armada são pessoas do bem, mas você tem os generais interesseiros que fazem milhões e milhões e milhões, e eles estão literalmente cagando para qualquer um de nós. Mas, se vier mesmo para o bicho pegar, quem vai falar com a China não, vai ser as Forças Armadas. As Forças Armadas vão dizer, com a China não, meu filho. Com a China a gente não vai, não. Então, eu acho que esse é o ponto crucial que o povo precisa amadurecer, né, e entender de geopolítica. Não tem outro ponto. Exato. É isso que você falou também, é importante, porque a gente não pode generalizar a instituição em si, né? A instituição é muito importante, assim como o STF é muito importante para o Brasil, assim como o TSE é importante para o Brasil, mas alguns elementos que estão lá dentro é que corrompem, é que fazem com que a instituição seja criticada. E a gente precisa criticar aqueles que fazem coisas erradas dentro das instituições. Aqueles que estão à frente das instituições é que devem ser cobrados, e não a instituição em si, né? Porque, como você disse, muitas pessoas do Exército Brasileiro ainda estão ali lutando pelo nosso país, ainda estão ali segurando o nosso país, porque se não fosse eles, a Guarda Nacional já teria sido criada e Lula já estaria aí no seu império brasileiro, né? Ele quer transformar isso aqui realmente no seu império. Né? Então, por isso, a gente não pode cair na narrativa de sempre criticar as Forças Armadas, e sim alguns das Forças Armadas que nos envergonham, né? Infelizmente. Então, Fabião, vamos seguindo aqui, porque um jornalista da Globo
ele falou que ele chutou o balde, né? E disse que o Lula é uma espécie de vigarista. Vamos ver então esse vídeo aqui, esse trechinho, né, de Globo News, que está prestes a ser fechado. Não sei se vai fechar, né, com o financiamento que eles recebem por fora. Talvez eles fiquem no ar aí só para fazer o trabalho do Lula, né? Mas olha só, esse aqui não é a primeira vez que ele bate de frente com os colegas jornalistas dele ali dentro da Globo. Eu não sei se isso é proposital, para ter uma pessoa do contra dentro da emissora, para dizer que eles são imparciais, mas o fato é que ele bate de frente direto, né? Esses dias ele estava brigando com ele estava discutindo com outro jornalista que estava falando que tem que parar com o negócio dos memes do Haddad. Ele falou: não, meme é humor. Meme não é agressão. Não tem que parar com meme. E o outro batendo na tecla que tem que parar com meme. Então, não sei se isso é proposital, se é um teatro das tesouras dentro da emissora, mas o fato é que ele bate de frente. Vamos ouvir. Em primeiro lugar, é um novo Lula, né? Porque ele disse que ele não entra no assunto de eleições em outros países. Ele sempre entrou. Ele sempre declarou apoio aos seus aliados em eleições em outros países. Ele declarou apoio a Chávez, ele declarou apoio a Maduro, ele declarou apoio a Cristina Kirchner na Argentina e depois a Alberto Fernandes na Argentina. De repente, não mais que de repente, uma transformação completa no espírito de Lula, e ele diz que ele não quer saber de eleições em outros países. Ele tem todo o direito de não querer saber de eleições em outros países, exceto pelo fato de que o Brasil foi testemunha, fiador e garantidor do acordo feito no ano passado entre o governo da Venezuela, a ditadura venezuelana, e a oposição venezuelana por eleições livres e justas nesse ano. Isso torna o Brasil obrigado a cumprir com a sua palavra e a exigir eleições livres e justas na Venezuela. Então, o que Lula está fazendo com essa declaração é rasgar o papel no qual o Brasil assinou como testemunha o acordo entre governo e oposição na Venezuela. O melhor é ver as caras dos colegas dele enquanto ele fala. Pois é. Né, a cara deles de bumbum, né? A cara deles de decepção. Mas eu sinceramente, cara, eu não consigo acreditar que tem uma pessoa coerente dentro da Globo News. Eu não consigo acreditar. Mas é aquilo, né? A gente não pode generalizar também, né? Às vezes tem alguém lá que trabalha direito, que trabalha certo, igual este rapaz pode ser um deles. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, sabe, cara? Porque tanto dinheiro que rola por trás dos bastidores, que eu fico pensando que também pode ser um teatro das tesouras. Mas o que ele disse é certo. Lula está rasgando o que ele prometeu. Ele é um vigarista. Todo vigarista, ele promete as coisas e quando está no poder, ele fala: eu não falei nada disso. Você entendeu errado, você escutou errado. Eu nunca prometi que ficaria do lado da democracia na Venezuela, até porque a Venezuela está com muita democracia. Né, Fábio? Eu vejo que ninguém na Globo presta, né? Nenhum deles prestam. São tudo pau mandado, são tudo prostitutas do sistema, todos eles. Tá? Não tem um que se salva ali. E o que acontece, por exemplo, Mário, o que você faz? Você é uma pessoa que dá sua opinião. Todo mundo entra aqui e sabe que você é bolsonarista, entendeu? Sim. Todo mundo sabe que eu sou bolsonarista. É minha opinião. Todo mundo sabe o que eu sou. Essas prostitutas que trabalham na Globo, eles se fingem ser isentões. Eles falam como se... E todo mundo sabe que eles são do sistema. Todos sabem. Ninguém é babaca para acreditar que esses caras são isentões, que eles... eu tô aqui fazendo a notícia, eu não tô nem com A nem com B. Não, eles estão com o sistema. Por exemplo, a diferença é que muitas pessoas acreditam que a Globo são petistas, e eles não são petistas. A Globo são globalistas. Eles são globalistas, como o próprio nome Globo diz, é como o Estadão. O Estadão saiu dizendo que o Biden se grandiou. Biden foi grande em sair e desistir. Então você vê que o Estadão é tão lixo quanto a Globo, mas fazem parte do globalismo.
Então, eles recebem dinheiro do Lula para falar bem do Lula. Mas eles não são pró-Lula. A coisa é que eles são contra o Bolsonaro. Eles são contra o Bolsonaro, eles pertencem ao sistema globalista, também são contra o Lula, mas nesse momento é mais favorável eles estarem com o Lula do que estarem atacando o Lula, porque os beneficia. Eles tentam fazer com que o Lula jogue o jogo do globalismo e comunismo. É isso que eles tentam fazer. Ô Lula, você foi eleito pela gente, nós colocamos o nosso seguro no Alckmin, então você sabe que o Alckmin é o nosso seguro, e você tem que andar no globalismo. Não pode pular no comunismo de uma vez. Então é essa jogada que eles tentam fazer, cara. É essa jogada que eles tentam fazer. Então a Globo é isso. Então sempre vai ter esse puxa-saco. E eu não estaria surpreso se daqui a um ano eles rasgarem o Lula de uma vez e quererem tirarem do poder como colocaram ele no poder. Então isso pode acontecer. A Dilma foi impeachmentada por causa da Globo, por causa dos globalistas. Não foi nem a direita que começou o processo de impeachment, nem a direita foi. O pessoal que votou para o processo de impeachment da Dilma, o que pediu para ela ser impeachmentada, eram os globalistas. Então a gente precisa entender esse jogo da geopolítica para entender o que acontece dentro do nosso Brasil. É muito fácil dizer que eles são petistas, porque eles estão ajudando o PT. Mas não são, cara. Eles podem mudar amanhã e ir para cima. Mas não quer dizer que eles sejam conservadores. Não quer dizer que eles sejam do bem. Eles são aquele meio interesseiro, aquele meio do dinheiro, o meio do sistema que manda no mundo hoje, né? Eles são dinheiristas, né? Eles não são petistas, eles são dinheiristas. O Lula paga para eles falar bem do Lula, aí o sistema vai e paga para eles falarem mal. Então é isso. Quem pagar mais, né? Eles estão falando ali. Vão aonde as notas verdes os mandam ir. Essa que é a realidade. Olha só isso aqui, Fábio. Olha só que interessante. Com Lula, Brasil está a caminho do declínio, diz aí o jornal britânico The Economist. Investidores veem com preocupação o equilíbrio das contas públicas e possíveis interferências políticas no comando do Banco Central. Então, até, né, esse jornal, essa revista, enfim, globalista, né, que colocou muitas das vezes aí o Bolsonaro como vilão da história, não só ela, mas muitas outras aí relevantes no mundo, estão falando mal do Lula, como a gente acabou de dizer, né? O que acontece aqui? Será que os redatores da Economist, eles resolveram acordar ou realmente não dá mais para segurar a mentira, Fábio? Lula está jogando o Brasil no fundo do poço. Cara, Economist, né? The Economist é o que a gente acabou de falar agora. A gente tem falado bastante sobre isso hoje. Globalistas, conservadores e comunistas. O The Economist são os globalistas que existem. É o maior meio, jornal globalista que existe. Por que você acha que os globalistas estão atacando o Lula? Para que o Lula volte ao globalismo. Para que o Lula volte ao globalismo. O Lula, você não pode apoiar a Rússia, você tem que apoiar a Ucrânia. O Lula, você não pode fazer isso, tem que fazer isso. Então, essa é a jogada dos globalistas. É não deixar com que o Lula caia de uma vez por todas no comunismo, porque aí o Lula se torna o grande inimigo deles, né? Se o Lula vai para o comunismo, vira um grande inimigo deles, e aí eles vão ter que bater no Lula, e o problema deles é, se eles baterem no Lula, eles estariam ajudando o Bolsonaro. A mesma coisa aconteceu aqui, a grande mídia falou assim, por que nós não falamos ao povo americano que o Biden estava senil? Aí a conclusão deles era, os jornalistas não divulgavam que o Biden estava senil, porque isso ajudaria o Trump. Entendeu? Então, por exemplo, a preocupação dele não é falar a verdade ao povo. A preocupação deles é, se eu fizer isso, vai ajudar os conservadores ou não? Então, eles não querem fazer aquilo que venha ajudar os conservadores. Entendeu? Então, essa é a jogada deles. Eu não quero ajudar o conservador. Como é que eu faço? Como é que eu bato no Lula sem ajudar os conservadores? Então, eles tentam botar o segurança ali. Pois é, o Lula, você está aqui preso aos globalistas. Se você pula para os comunistas, a gente vai para cima de você.
E o medo deles é esse. Ir para cima do Lula vai ajudar os conservadores. Então é aí que tá a briga, cara. Mas o economista, de vez em quando, dá uma porrada pro Lula entender que ele não pode sair do meio deles. Ele tem que escutar, dar ouvidos aos globalistas, abraçar o Macron, falar sobre essas coisas, e isso que o globalismo vai dominando essas pessoas também, que até são comunistas como o Lula. Sim, mas o que eu percebi nesta matéria é que eles estão falando a verdade, né? Eles estão jogando a verdade sobre o Lula, sobre o desgoverno, sobre o Haddad, principalmente, o pior ministro da Fazenda que nós temos, né? E só um aviso, os memes não vão parar, só vão se intensificar cada vez mais. É aquilo, né, Fábio? Se o cara não gostou, aí é que pega mesmo o apelido, né? Então, os memes vão continuar. O carinha lá da Times Square, que colocou o banner lá, diz que ele não vai parar, não vai retroceder. É o que eu disse para você, ele quis dar a identidade dele, ele quer ser visto, né? Ele quer ser visto como um lutador. E que ele não pare mesmo, não, que ele pegue a grana dele aí, né? Eu acho que isso não é um ato antidemocrático, né? O cara pegar seu próprio dinheiro e querer colocar onde ele quiser, investir onde ele quiser. Quer investir no telão da Times Square? Vai lá, investe e ajude o Brasil a ser visto. Infelizmente, o Brasil vai ser visto como uma piada. Mas, neste momento, estamos vivendo uma verdadeira piada. Parece que a gente está na cabeça do Joker, né? O Brasil está completamente revirado às avessas. Vamos para a próxima matéria, Fabião. Governo deve especificar nesta segunda-feira o grosso, né? O congelamento de 15 bilhões no orçamento de 2024. Eu não vou precisar nem ler a matéria, só lendo essa manchete aqui, a gente já pode analisar, Fábio, de onde o governo vai tirar. Será que vai ser do bolso deles? Será que vai ser do bolso dos parlamentares? Será que vai ser do bolso do desgoverno? Pode ser que retirem do bolso de algumas pessoas do desgoverno que não fazem parte da política. Isso eu acredito, do trabalhador. Mas deles mesmo eles não vão tirar. Vai tirar da educação, da saúde, da infraestrutura, né? De tudo, menos deles. Para que o governo quer esses 15 bilhões de economia no caixa deles? Para que o governo quer esses 15 bilhões? E você não vê esses 15 bilhões indo para a benfeitoria para ninguém mais pobre. Você não vê, você vê congelamento do INSS, da aposentadoria do povo mais pobre desse país, o povo que já recebe pouco de aposentadoria, o povo que trabalha a vida toda, tem um benefício e eles congelam esse benefício ou cancelam esse benefício. Pente fino do INSS começa em agosto e deve cortar 680 mil pagamentos de benefícios. O governo Lula já suspendeu o pagamento de quase 60 mil benefícios. Este é o governo do amor? Este é o governo dos mais pobres? Eu acho que muita gente foi enganada no meio do caminho, Fábio. Muita gente, cara, muita gente. Mas o povo brasileiro, né, é um povo muito, muito bom, é um povo que tem um coração muito bom. E o problema do povo que tem um coração muito bom é que eles se enganam muito fácil, né? Qualquer coisinha engana eles, qualquer promessa é bem vista. A pessoa muda, o Lula mudou. Quantas vezes as pessoas falam comigo, né? Quando eu mostro provas de que alguém fez coisas erradas, não, a pessoa muda. Eu falei, tá bom, o Lula mudou também, tá aí. O Lula é novo. As pessoas, elas são muito fáceis de abrir, né, de aceitar o que as pessoas falam. E esse é um problema sério que a gente tem que entender. Cortes, cara, sempre é bom, tá? É sempre bom fazer cortes. O problema é que nunca corta deles, né? É igual, por exemplo, eles querem cortar os benefícios das Forças Armadas, mas não querem cortar os benefícios dos togados. Você fala, por que não? Eu concordo em cortar o benefício de todos eles. Força Armada, togado, prefeito, senador, deputado, vereador. Corta o benefício dessa gente toda. Não. Eles querem cortar das Forças Armadas, que é aquele plano de Guarda Nacional. Então esse que é o problema.
A gente deveria cortar geral, entendeu? E não acontece isso. Mas o Lula, ele tá fazendo essa jogada aí para enganar a trouxa. E tá machucando muita gente. Essa que é a grande realidade. Você viu que ele recuou, né? Você falou aí do corte das Forças Armadas, mas eles recuaram. Acho que receberam algum telefonema e falou, opa, aí não mexe aí não. Muitas pessoas falavam, né? Não, tem que cortar mesmo, tem que cortar mesmo. Eu falava, eu concordo que tem que cortar, mas não pode cortar só das Forças Armadas. Tem que cortar. Se é para cortar, corta dos togados, da Força Armada, dos senadores, dos vereadores. Tu corta geral, a gente faz um negócio só. Eu adoro cortar os benefícios geral. Mas não, vamos cortar só da Força Armada. Pô, aí não, né? Aí você tá... Pô, aí é plano. Aí já é um plano maligno, não é querendo ajudar o povo. É um plano maligno. A Denise mandou aqui pra gente, ó. Mário, fala aí se existe alguma coisa boa que esse desgoverno fez. Difícil. Vamos lá. Vamos tentar. Ter, né? Vamos tentar buscar aqui, Fábio. Eu não consigo. Deve ter, né, Mário? A gente não pode entrar naquele jogo, né, de que tudo é errado. Não tem que ter alguma coisa certa, né? Tem que ter. A gente procurar aí. Mas não tem, caramba. Com luneta, que a gente também não procurar, mas se procurar com luneta, vai achar as duas coisas, entendeu? Vai achar as duas coisas aí que ele fez. Mas porque é impossível, né? Deve ter melhorado a vida de muitos petistas, isso eu tenho certeza. Melhorou a vida de muito banqueiro, pô. Os banqueiros, donos de banco aí, tá fazendo milhões, entendeu? Então, deve ter alguma coisa aí que a gente não sabe que deve ter feito. Nossa, como eu queria, Fábio. É meu sonho, cara, é voltar na época de Bolsonaro, onde a gente tinha notícias boas, onde a gente podia trazer notícias boas. Tinham notícias ruins também, tinha muita gente que fiava o pé na jaca, mas tinham muitas notícias boas, cara. A gente trazia aqui que Bolsonaro cortou imposto daqui, cortou imposto dali. Paulo Guedes tinha 10 anos de investimento aqui para o Brasil, ou seja, Bolsonaro ia terminar os 2 mandatos dele, ia ter 2 anos a mais de investimento no Brasil, ou seja, o Brasil estava alavancando, estava subindo, sabe? E hoje você não consegue achar, como você falou, se a gente procurar lá, até ter alguma coisa boa, mas eu não sei nem por onde começar a procurar, porque as notícias que saem são só notícias ruins, e as notícias boas que saem são notícias forjadas pelos meios de comunicação vendidos, e que a gente consegue desmentir. Este é o problema. Se eles conseguissem mentir e a gente não tivesse um contraponto, não conseguisse desmentir, beleza, a gente traria uma notícia boa e todo mundo ia acreditar e ia ficar na ilusão. Só que não tem jeito, cara. As redes sociais atrapalham. Entendeu? Atrapalham. Porque eles jogam a notícia, a gente vem e desmente. Então esse é o medo, é a raiva deles. Essa é a raiva deles. A gente não consegue. Então, pessoal, nós aqui, ó, eu e o Fábio e outros youtubers amigos nossos, a gente não consegue mentir, tá? A gente não consegue chegar aqui e falar assim, olha, o desgoverno fez um negócio bom. Desgoverno, ó, melhorou a vida das pessoas. Não tem como. Porque a gente vai achar a fonte da notícia e a gente vai achar a verdade, a gente encontra a verdade. E aí contrapõe aquela mentira. Não tem jeito. Ainda não apareceu. Eu queria, Fábio, abrir uma live e falar assim, urgente, Lula está melhorando o país. Mas não é isso que acontece. Lula tem vingança nos olhos. Lula está fazendo o seu projeto de poder. Ele está no fim de sua vida, mas ele não quer partir. Ele quer partir como aqueles seus aliados. Fidel Castro, no caso. Ele quer partir e deixar um legado aqui de socialismo, de comunismo para trás, tá? Esse povo pensa dessa forma, eles não estão nem aí com a vida ou com a morte, eles querem deixar o seu nome marcado na história, mas infelizmente é um nome de trevas. Fabião, vamos encerrando então? Você tem alguma coisa para falar? Não, é isso aí. Eu acho que a gente vai ter que lutar muito ainda para abrir a mente de muita gente no Brasil, cara. Muita gente ainda é enganado, né? Então a gente precisa fazer isso. Fabião, live às 3h da tarde, é isso? Lá no canal Fábio Tom? Às 15 horas nós vamos falar sobre a situação tá fedendo, né? Eu acho que as pessoas elas têm que fazer uma análise, porque a eleição americana ela é muito importante para o Brasil e para o mundo.
E, por exemplo, a pessoa fala... Eu era aquela pessoa que acreditava que o Biden ficaria, o Biden não renunciaria, né? Sim. Mas eu acreditei isso, e se você fizer uma análise fria, você vê, se não tivessem errado o tiro, o Biden não teria saído. Você pode concordar. Você acha que o Biden teria saído se tivesse acertado o tiro? Não. Então, aquilo ali mudou tudo. Aquilo ali mudou tudo. Como ele errou o tiro, ou alguém errou o tiro, o Biden saiu. Mas aquele tiro ali foi definitivo. O erro daquele tiro foi a queda do Biden. Se aquele tiro tivesse acertado, o Biden continuaria candidato e seria provavelmente eleito presidente dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Agora as coisas federam, né? Federam. A gente vai ter que ver qual vai ser as próximas ações do Partido Republicano, porque o bicho vai pegar nos Estados Unidos. E pode ser, cara, que a gente não sabe, porque eles estão tentando de tudo. Ó, plano A falhou. Eles estão vindo para o plano B. Cara, Sim. Esse plano B, tudo indica que vai falhar também. Eles já vão meter o plano C. Eles vão meter tudo quanto é plano, porque o que eles não podem ver é o loirão entrar e salvar o mundo de uma possível terceira guerra. Eles não querem isso. Eles querem continuar vendendo armas, eles querem continuar com essa loucura, e a gente vai tentar falar sobre isso hoje às 15 horas, né? Porque realmente é isso que aconteceu. Deus, eles não contam. Quer dizer, o plano era o plano perfeito, Mário. Se você observa, o plano era perfeito, né? Num sábado, ao vivo, até meios de comunicação que não mostram o presidente Donald Trump, esse dia estavam mostrando. Então, era o plano perfeito. Só que eles não contavam com Deus. Eles não entenderam que Deus está do nosso lado. E isso que aconteceu. Então, o que aconteceu foi que Deus, no momento certo, né, botou um ventinho, fez o Trump virar o rosto e o negócio foi para o outro lado. Entendeu? É uma coisa, assim, inexplicável, mas foi o que mudou. E isso fez com que o Biden hoje está fora. Então, eles vão para o plano B. O plano B agora é a gente trazer a Kamala, mas nós não podemos deixar o loirão assumir a presidência, porque ele vai trazer paz com a Rússia, ele vai trazer paz com a China, ele vai fazer paz em Israel, ele vai dar, entendeu? Vai dar uns cascudos num careca que tem aí no Brasil. Ou seja, essas coisas eles não querem que aconteça. Então, o sistema todo é contra ele. Agora nós temos o plano B, e se o plano B estiver ruim, eles vão tentar o plano C e vão continuar. Então, por isso que às vezes a gente fica com euforia e fala, já ganhamos. Na verdade, nós não ganhamos nada, porque a gente está lutando contra um sistema que é muito bruto, maligno. É um sistema que pode tudo, até mesmo aquilo que nós vimos no sábado. Eles podem tudo. Então, a gente precisa lutar muito ainda para vencer essas eleições nos Estados Unidos. A vitória nos Estados Unidos é a vitória no Brasil, é a vitória no mundo. É isso aí. Vamos aguardar, então. Então, às 3 você tem informações lá exclusivas e de primeiríssima linha com o Fábio Tom, lá no canal Fábio Tom, tá? Às 3 horas, às 15 horas da tarde, tá? E aqui o programa meio-dia, é de segunda a sexta, sempre ao meio-dia aqui, eu e o Fábio Tom, e alguns convidados esporadicamente estarão aqui para a gente conversar sobre o Brasil e o mundo, notícias atuais e precisas. Eu agradeço a todos vocês. Não precisa eu falar para você se inscrever, ativar o sininho, você sabe o horário. Sempre ao meio-dia, aqui no canal Direita no Brasil, eu e Fábio Tom, de segunda a sexta, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor, e nós vamos vencer essa batalha. Deus abençoe.